continuação da viagem. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhe disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então, eles lhes disseram: não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas sobre, na verdade, é corrente a respeito dessa seita que, por toda parte, é ela impugnada. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo: Paulo, essas palavras bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram, tardiamente fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugada, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, Tua palavra foi lida, Deus, que Teu Santo Espírito esteja conosco nesse momento para que possamos compreender e aplicá-la em nossos corações, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Irmãos, nós chegamos ao 45º sermão no livro de Atos, 14 meses estudando esse livro e completamos o livro de Atos. É um livro do qual nós voltaremos. Por quê? Porque ele é a base, ele nos dá uma estrutura histórica para as cartas do Novo Testamento. E o que nós tínhamos? No capítulo 21, quando Paulo foi preso pela primeira vez ali, nós temos o quê? Ele sobre acusações injustificadas, ele foi preso, foi acusado de ter trazido um gentio para dentro da sinagoga, do templo, onde não poderia estar. E um motim se desenvolveu e os romanos levaram Paulo sob custódia. Depois, com aquela trama dos judeus querendo matá-lo,
levaram para Cesareia. E depois Paulo, vem dos romanos que não tinha nada sobre a acusação de Paulo, mas Paulo, sentindo a ameaça daqueles judeus, ele apelou a César para ir para Roma. E então partiu essa viagem para Roma, recorrendo a Roma. Então eles embarcaram no navio de grãos, indo para Roma. O navio foi pego lá por ventos tempestuosos, como uma força de um furacão. E depois de 2 semanas no mar, ele encalhou próximo à ilha de Malta. O navio veio ao naufrágio, eles conseguiram chegar todos salvos em Malta. E Paulo e os outros prisioneiros ficaram lá por 3 meses, esperando o inverno passar. Então, do inverno até o verão, a hora que melhorou o tempo é que eles saíram. Então, no início de fevereiro, os ventos mudaram e eles tiveram, os que haviam naufragados, embarcaram num novo navio, um navio alexandrino que estava indo para a Itália. E é interessante que Lucas registra, que o navio tinha a insígnia de Dióscuros, que seria Castor e Pólux. O que é isso? São 2 deuses protetores dos navegantes, filhos de Zeus e Hermes. E esse navio tinha essa insígnia. Por que Lucas registra? Nós não sabemos, mas é interessante o registro dele, nessa passagem, talvez até para que a gente enfatize a idolatria que existia naquele momento. Já existia uma grande idolatria. E eles ficaram lá, então, naquele mar, e esses homens eram conhecidos por proteger, então, esses 2 deuses, Então foram 128 quilômetros até Siracusa. Siracusa é aquela ilha da Cilícia, na ponta da bota da Itália, para frente assim da ponta da bota da Itália. E eles ficaram lá por 3 dias, seguiram bordeando a margem, chegaram até Régio. Régio, sim, seria, se você olhar um mapa, seria a ponta do dedo assim, da Itália, a ponta de cima, onde ficaria a unha da ponta do dedo. Fica ali Régio, onde eles chegaram. E no dia seguinte, os ventos favoráveis fizeram que eles viajassem 290 quilômetros até Puteoli, região de Nápoles. Já bem próximo já de Roma eles estavam. Tá? E o que nós vemos aqui? Que quando eles chegaram na ilha, quando eles chegaram lá, em Puteoli, eles foram recebidos com grande alegria. Quem que estava? Não estava só Paulo, Estava Paulo, Lucas e Aristarco. Encontraram crentes lá. Por que tinham crentes lá? Pessoas que já tinham ouvido o evangelho ou se converteram, porque Paulo já havia escrito a carta aos Romanos 3 anos antes dessa chegada dele lá. Então eles já tinham acesso ao evangelho. E alguns que se movimentaram, viajaram de um lugar para outro, onde já ouviam o evangelho. Então, eles encontraram esses crentes lá. Paulo estava preso no mar, encalhado na ilha de Malta por muitos meses. Embora muitos tivessem chegado à fé através do seu ministério, foi um tempo muito desgastante. O ministério de Paulo não foi um ministério fácil, um ministério tranquilo. Pelo contrário, foi muito difícil. Foi algo desanimador, que humanamente falando era para jogar tudo para o alto e ir embora, e fazer outra coisa. Mas ele seguiu. E quando ele encontra esses irmãos lá em Nápoles, aquilo enche o coração dele de alegria. Foi um momento de grande refrigério. E aí ele falou, o meu trabalho, não tem sido em vão. E à medida que a comitiva seguia, avançava por terra, eles encontraram uma recepção de boas-vindas na Praça Ápio. Em seguida, mais crentes na cidade de 3 tendas. E aí eles já estão bem próximo de Roma. E em Ápio passava uma estrada, uma das principais estradas que ligava a Roma. E esses crentes haviam recebido a carta de Paulo há 3 anos atrás. E é uma das cartas mais teológicas, mais ricas que nós temos na nossa Bíblia. Eles já tinham recebido antes que Paulo chegasse naquele lugar. Então, enquanto Paulo ia em direção a Roma, ele deve ter ficado aqui inseguro. O que será que me espera lá em Roma? O que vai acontecer comigo lá? Será
que eu vou chegar lá e vou ser condenado à morte, o que vai acontecer? E aí, quando ele encontra esses irmãos, trouxe um pouco de refrigério para ele, um pouco mais de coragem no coração de Paulo. Lembrando que ele não estava sozinho na viagem, né, meus irmãos? O que isso nos lembra? Que nós precisamos uns dos outros. Não adianta a gente querer andar sozinho, o desigrejado, como é chamado. Ah, pastor, eu assisto o culto de casa, eu leio a Bíblia em casa, eu não vou à igreja. Eu não preciso de igreja. Não existe isso. Nós precisamos do apoio uns dos outros. Você pode aprender muito ficando em casa, estudando em casa, mas você nunca vai ter a bênção da comunhão que Deus derrama aqui sobre nós. É aqui que o Senhor ordena a sua bênção. Aonde? No ajuntamento, na comunhão. A comunhão cristã é aquilo que nós fortalecemos um ao outro com uma palavra, com um abraço, com um louvor que nós cantamos, com um hino que nós cantamos, com a palavra que foi lida. E Paulo não viajou sozinho, ele tinha Lucas e Aristarco. Nós precisamos, não importa quão difícil tenha sido sua semana nessa, você vem por cá, você encontra coragem, enquanto você desfruta da comunhão com os irmãos. Deus vai te fortalecer, Deus vai te abençoar na comunhão. Nós precisamos de tempos regulares de comunhão, tempos regulares da presença de Deus, da presença dos irmãos. Se nós não tivermos esse tempo regular na comunhão, nós vamos morrer espiritualmente, meus irmãos. Comunhão cristã, ela é incrível. É incrível. E isso a gente reconhece quando? Quando a gente vê pessoas que vêm de outros estados, quando a gente encontra pessoas que vêm de outros lugares, de regiões do país. Mas quando nós nos encontramos, parece que a gente já nos conhecemos. Parece que já são amigos. Por quê? Porque é uma unidade cristã, nós somos irmãos em Cristo. Essa comunhão é maravilhosa, que quando um crente encontra com outro, em qualquer lugar do mundo, nós desfrutamos dessa comunhão que vem do próprio Cristo. Você se envolve regularmente com o povo de Deus? Você que está me assistindo, né, na sua casa, no conforto do seu sofá, o que está te impedindo de estar congregando aqui conosco? Você adora a Deus regularmente? Você está envolvido com as programações durante a semana? Com estudo bíblico, reuniões de oração, você tem vindo. A primeira coisa que Paulo nos lembra é que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do apoio dos irmãos. Ou fortalecer os irmãos. Quando eu não preciso ser apoiado, eu tenho uma palavra para fortalecer alguém que precisa de um apoio. Segunda lição que esses últimos versos de Atos nos ensinam é que o desafio de ser testemunha de Cristo é muito difícil, principalmente nos dias de hoje também. Nos dias de hoje você é cancelado, você vai perder o seu emprego se você testemunhar com fé. Por quê? Porque as pessoas vão te cancelar, vão te excluir, vão te bloquear, vão fazer com que você perca privilégios, emprego, se você for fiel a Deus. Quando Paulo chegou em Roma, ele foi autorizado a viver na sua casa alugada, provavelmente paga pelos próprios irmãos ali de Roma, e ele tinha o quê? Um guarda. O guarda ficou o tempo todo junto com ele, mas ele tinha liberdade de receber quem o procurasse. E ele podia procurar pessoas também. Ele estava numa prisão domiciliar nesses 2 anos que ele permaneceu em Roma. E ele reuniu, quem que ele fez? Ele reuniu os líderes da sinagoga, os judeus. E ele se apresentou a eles. Ele sabia, né, que mesmo que esses líderes não soubessem nada a respeito de Paulo, ainda eles teriam algumas perguntas, como, por exemplo, por que você está preso se você não fez nada? Então ele chama esses líderes e começa a explicar o evangelho para eles. E explicar a sua história, e ele enfatiza o evangelho. Ele não enfatiza a pessoa dele, ele não enfatiza os acontecimentos. Ele enfatiza a pessoa e a obra de Cristo. O que Cristo fez, não o que nós fizemos. O que nós fizemos fica tão ínfimo perto do que Cristo fez. O que nós fazemos cada dia é tão pequeno perto do que Cristo fez. E o que Paulo sempre fez foi enfatizar a grandeza da obra de Cristo.
E Paulo precisava lidar com essa barreira na comunicação, né? Ele explicou por que ele tinha sido preso, ele contou que ele não tinha sido acusado de nada, da emboscada, por que ele apelou para César, por que ele veio para Roma, para não ser morto. E nós, muitas vezes, vamos ter que resolver questões para que nós possamos compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Talvez a gente tenha que mostrar que a fé que nós professamos é a fé que nós vivemos, não só da boca para fora. A minha vida representa aquilo que eu prego. Eu preciso ser isso, senão eu não vou ter. As pessoas não vão ouvir com credibilidade. Eles não vão te dar o ouvido para que você pregue. Eles não vão te ouvir. Eu preciso resolver algumas coisas antes, sim. E era o que Paulo estava fazendo. Eu vou me resolver aqui com os judeus e seguir pregando o Evangelho. Então os romanos o examinaram, acharam inocente e tal, e ele foi resolver essa situação. As pessoas não ouvirão alguém que fale sobre sua fé e vive de maneira diferente dela. Também nós precisamos mostrar o quê? Que nós estamos preocupados com a pessoa e não somente o quê? Com números. Nós não precisamos de números na igreja. Números é bom, é gostoso sim, mas as vidas, as almas salvas são muito mais importantes que números. Por isso que a própria palavra de Deus diz que quando uma alma se converte, há festa nos céus. As vidas são muito mais importantes do que estatísticas. E há pessoas que ficam preocupadas em estatísticas. E nós temos que nos preocupar, mostrar que nós estamos preocupados com vidas. A gente não quer simplesmente que a pessoa venha para a nossa igreja para fazer mais número. Não, nós queremos que ela entenda o que Cristo fez na cruz e a partir daí siga uma boa igreja. Siga uma boa igreja. Devemos o quê? Construir uma ponte para que nós possamos pregar o Evangelho. E é isso que Paulo fez em todas as circunstâncias, todos os momentos que ele passou, onde ele passou, durante as suas viagens missionárias. Os líderes da sinagoga disseram que não sabia nada sobre o seu caso. Lembre-se então, por que aqueles líderes não sabiam? O último navio que saiu de lá foi o de Paulo. O último navio a partir daquele lugar, né, durante a temporada de vela do outono e o primeiro a chegar sob os ventos da primavera. É improvável que alguém tenha chegado antes de Paulo a Roma. E outra coisa que também é provável que tenha acontecido é o quê? No naufrágio do navio, os documentos que pudessem trazer alguma incriminação ou acusação de Paulo tenham se perdido no naufrágio. Quando o navio afundou, esses documentos tenham estragado na água. Essa é uma possibilidade pelo qual os judeus também não conheciam nada ainda sobre Paulo. Esses homens, então, estavam dispostos a ouvir as suas ideias. E o texto nos diz várias coisas sobre o testemunho de Paulo. A primeira delas é que Paulo ensinou sobre o reino de Deus e tentou convencê-los sobre Jesus. Paulo poderia ter feito o quê? Discutido entre a diferença do judaísmo e o cristianismo. Ele poderia ter feito isso. Ele não fez isso. Ele poderia ter debatido sobre o sistema sacrificial, os ritos de purificação e muitas outras questões com os judeus. Mas ele não fez isso. Em vez disso, Paulo manteve o foco na questão principal, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Esse é um bom conselho para nós. Esse muitas vezes vai ser o foco. Às vezes a gente fica rodeando, tentando criar argumentos, tentar convencer as pessoas pelos argumentos, e esquece de falar da obra de Cristo na cruz. A gente acha que a gente vai convencer alguém, converter alguém. Muitas vezes é isso que a gente acha. Segundo, note que Paulo argumentou das Escrituras. Para isso ele usou o Antigo Testamento. Infelizmente, a maioria de nós estaria em apuros se nós tivéssemos que usar somente o Antigo Testamento para provar o Evangelho, né? Paulo fez o que Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús. Ele começou com a lei de Moisés, mostrou os profetas, como a Bíblia apontava para o Messias prometido. Como companheiros crentes, devemos o que? Lembrar que a palavra de Deus ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. É ela.
É a palavra de Deus que é o quê? Lâmpada para os nossos pés, lâmpada para os pés daqueles que estão na escuridão. Então, não são argumentos, é a palavra de Deus que vai convencer, é o Espírito Santo e não argumentos humanos. E foi o que Paulo usou. É a palavra de Deus que carregava o poder de abrir corações e mentes. Então nós não devemos confiar em nós, devemos estar sob a autoridade da palavra de Deus. Para fazer isso, precisamos o quê? Conhecer as Escrituras. Você conhece bem a palavra de Deus? Você passa tempo ouvindo Deus enquanto Ele fala conosco através das Escrituras? Você poderia abrir a sua Bíblia e explicar o caminho da salvação para seus amigos, para os seus familiares, para os seus vizinhos? Se sua Bíblia fosse confiscada, você teria no seu coração decor textos bíblicos suficiente para você levar alguém a Cristo através da palavra de Deus? Você tem ela no seu coração? Finalmente, Paulo sabia que nem todos acreditariam. Ele citou as palavras de Isaías, capítulo 6, quando foi instruído a proclamar o Evangelho. Mesmo que eles endurecessem seus corações ou se recusassem a acreditar, devemos sempre lembrar que não é o nosso trabalho obter conversões. Não! Nosso trabalho é compartilhar a verdade com aqueles que quiserem ouvir. Em termos bem simples, usando a carta aos Romanos, que já havia chegado 3 anos antes, Paulo poderia... O Evangelho declara o que ali? Romanos 3, 23, que todos nós pecamos contra Deus. Romanos 6, 23, que a nossa rebelião é uma sentença de morte espiritual. Romanos 5, 8, que Deus enviou Cristo para receber a punição por nós. Ele veio para ser o nosso substituto. Em Romanos 10, 9, esse presente é concedido àqueles que acreditam em Cristo ressuscitado como Senhor e Salvador e invocam o seu nome. Em Romanos 10, 13, a oferta da vida nova é para quem acreditar e invocar o nome de Deus. Paulo provavelmente deve ter usado também essa carta para argumentar, essa carta que ele havia escrito para ensinar aquelas pessoas. Nem todos responderão essa verdade, meus irmãos. E nós não necessariamente precisamos ficar tristes por isso, porque não é da nossa competência converter ninguém. Né? Nós temos a incumbência de levar a mensagem da salvação. E muitas vezes nós temos falhado nisso. Por quê? A mensagem da salvação vai contra o nosso ego, né? Nós queremos que o céu dependa do que nós estamos fazendo, das boas obras. Agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, e agora eu sou mais santo, eu sou mais salvo por isso ou por aquilo. Ou porque eu tenho a informação correta. E não é nada disso que a palavra de Deus... E fazer isso é subestimar o poder e a natureza do pecado nas nossas vidas. O nosso trabalho é dizer a verdade, é trabalho de Deus fazer com que essa verdade frutifique nos corações daqueles que ouvem. É Deus que modifica o coração das pessoas, não somos nós. Temos que ter claro isso, mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, cabe à igreja pregar a palavra de Deus. E nós estamos aqui no fim de um começo. O livro de Atos termina um pouco abruptamente. O texto diz que Paulo proclamou a mensagem por 2 anos livremente. E ninguém o impediu de fazer. A questão é, o que aconteceu depois? Por que Lucas não termina a história? Lembremos que Lucas não se propôs a contar a história de Paulo. Não era esse o propósito de Lucas. O seu propósito era relacionar a história da expansão do Evangelho. A chegada de Paulo a Roma é uma declaração que era o suficiente, né? A declaração que ele era capaz de pregar livremente, né? Ele chegar a Roma e pregar livremente era o suficiente que ele tinha o quê? Para terminar o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro era uma encomenda, né? Alguém tinha pedido esse livro. Então, a obra de Deus estava sendo
concluída, estava sendo eficazmente. Então Lucas não precisava continuar contando a história do apóstolo Paulo, porque esse não é o objetivo principal. O objetivo principal não é Paulo, mas o Deus de Paulo. E o Deus de Paulo foi muito honrado pelos apóstolos. Os estudiosos acreditam que Paulo foi liberto após esses 2 anos. E nós temos algumas evidências que talvez digam isso. Na carta aos Filipenses, Paulo escreve, que esperava ser liberto. Na carta a Timóteo e Tito, conhecidas como as cartas pastorais, Paulo se refere a lugares que não são mencionados em Atos. E por volta de 67 depois de Cristo, alguns anos após a sua libertação, Paulo provavelmente foi preso, dessa vez por Nero, após um incêndio que quase destruiu Roma, e nessa época Paulo foi lançado na prisão, onde ele escreveu a 2ª carta a Timóteo. Seu comportamento é muito diferente dessa vez. Por quê? Ao escrever essa carta final, ele sentiu como? Abandonado por seus companheiros crentes. Isso aqui é como um pastor que completou a carreira e os crentes esquecem dele porque ele não é mais o pastor da igreja. Foi como Paulo se sentiu aqui, escrevendo essa carta a Timóteo. Ao escrever essa carta, ele estava com frio, ele estava solitário, ele sabia que a luta estava quase terminando. E a tradição diz o quê? Que Paulo foi decapitado por volta do ano 67 ou 68, depois de Cristo. Então Paulo morreu provavelmente ali em Roma, tendo a sua cabeça cortada. Queridos, nós estudamos aí a caminhada, o agir do Espírito Santo, desde a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Alguns estudiosos dizem que Paulo chegou até ir para a Espanha, nós não temos a prova disso, mas o que nós temos é que o Evangelho chegou aos confins da terra, senão não estaríamos aqui hoje ouvindo da palavra de Deus. Isso é um privilégio maravilhoso. E nós temos que tirar algumas conclusões desse estudo de hoje. E a primeira delas é que nós somos lembrados, mais uma vez do que? Da graciosa provisão de Deus para seus filhos. Lembra? Quando Paulo chegou a Roma, a promessa de Deus havia sido cumprida. Vocês lembram quando Paulo estava preso? Deus apareceu e disse: Paulo, você vai chegar em Roma, eu preciso de você em Roma. Aqui a promessa de Deus foi cumprida. Deus fez o que ele disse que ele faria. E ao longo do livro de Atos nós somos lembrados de que o caminho do discipulado muitas vezes é muito difícil, mas Deus é fiel. Sempre fiel. Sempre. Ele nos dá força, nos dá coragem diante das provações da nossa vida. Segundo lugar que nós temos que aprender, nós vemos a importância do evangelismo, compartilhar a nossa fé com outras pessoas. Onde quer que Tiago, Pedro, João, Filipe, Estevão e Paulo foram, eles proclamaram as boas novas do perdão e a nova vida em Cristo Jesus. Uma mensagem consistente, uma mensagem humilde, centrada na pessoa de Cristo. O livro de Atos, então, ele é um registro do quê? Da igreja fazendo aquilo que Cristo pediu para que fizéssemos, a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai. Jesus quer que nós façamos o mesmo, seja na sala de aula, na fábrica, na loja, na reunião familiar, na reunião de negócios, em qualquer lugar que nós estejamos, no escritório, com os nossos amigos, para qualquer pessoa que esteja disposta a nos ouvir. Nós devemos compartilhar o evangelho. Às vezes vai ser rápido, a pessoa não vai te dar muita atenção. Às vezes ele vai falar: nós precisamos de mais tempo, vamos continuar. Talvez vai uma conversa muito longa. Devemos fazer com os recursos que Deus disponibilizou para nós. Você conhece alguém que precisa ouvir a mensagem de esperança, da nova vida em Cristo? Eu creio que você conhece alguém que ainda não tem essa esperança que tira o medo da morte, esperança que traz
a alegria da salvação, a esperança que mostra que a vida não acaba aqui nessa terra, a esperança que faz com que a gente não olhe só para bens materiais, mas para que a gente acumule tesouros no céu, para que a gente não se prepare somente para a terra, mas se prepare para a eternidade. Você conhece alguém? Eu creio que você é capaz de fazer uma lista com tantos nomes. Mas como a maioria de nós, você também deve o quê? Inventar desculpas para não compartilhar o evangelho com essas pessoas. Eu não sei o que eu tenho que falar, eles podem fazer perguntas que eu não sei responder, eu tenho falhas na minha vida e como é que eu vou pregar para elas com minha vida cheia de falhas? Esse é um prato de mão cheia para a gente falar do evangelho e falar do perdão que Cristo nos dá, mesmo a gente sendo ainda pecadores. Mas devemos fazer algumas perguntas, né? Se nós não contarmos a essas pessoas sobre Cristo, quem contará? Deus não nos prometeu dar as palavras na hora certa? Há algo de errado em responder para uma pergunta? Olha, eu não sei agora, mas eu posso procurar responder, eu te respondo depois. Não tem nada de errado. Como igreja, o nosso trabalho é ministrar uns aos outros, honrar a Deus, crescer em santidade, em graça, em verdade, proclamar a mensagem de salvação a todos que nos ouvirem. Por favor, entenda que se formos fiéis, se a gente eliminar o pecado da nossa vida, aquele pecado oculto, pecado de estimação, como eu costumo dizer, que só nós e Deus sabemos dele, se a gente eliminar esse pecado das nossas vidas, nós vamos ir muito mais do que nós estamos indo. A igreja vai crescer muito mais. Nós vamos muito além do que nós já podemos ir e estamos indo. Mas para isso nós precisamos eliminar pecados das nossas vidas. E se formos fiéis, nós alcançaremos outras pessoas para Cristo. Seremos instrumentos dele. Algumas dessas pessoas entrarão na comunhão maravilhosa dos santos. Imagine a alegria de ver a transformação que Deus pode fazer numa vida, de ver a família de Deus crescer, a bênção de ser obediente à sua vontade. A gente tem que entender, nós não somos um clube tentando manter certas pessoas dentro e outras pessoas fora. A igreja não é um clube. Não somos um ramo de negócios competindo com outras igrejas para captar clientes. Não, a igreja não é isso. Nós somos o povo de Deus buscando levar a mensagem da salvação, de vida e de esperança para aqueles que estão perecendo. É isso que é a igreja. O livro de Atos nos lembra que nós somos chamados a fazer, somos chamados a segui-lo, proclamá-lo corajosamente ao longo da nossa vida. Devemos compartilhar essa mensagem de esperança com todos que a gente tiver a oportunidade. Você está procurando ajuda para a sua vida? Está perdido? Sente que sua vida está à deriva? Olhe para Jesus, não olhe para homens. Olhe para Jesus. Ele conhece suas circunstâncias. Ele conhece o seu pecado oculto, as suas falhas públicas. Ele entende a sua batalha, ele sabe o que acontece na sua alma. Ele te conhece plenamente. Ele pode ajudar você, ele veio à terra para morrer por você, para dar a sua vida para liberá-lo, para libertá-lo dos seus pecados, das rebeliões, para libertá-lo do seu passado. A mensagem da salvação é para você, se você está perdido. Confiando em Cristo, o seu coração, as feridas serão curadas. A igreja será a sua nova família. Sua nova família. Ele lhe dará forças para os tempos difíceis, até mesmo para o momento de dizer adeus para esse mundo, que uma hora vai chegar para todos nós. E às vezes a gente gostamos tanto desse mundão aqui, que a gente não se preocupa. Está tão gostoso viver nesse mundo, né? Para que me preocupar com a eternidade? É tão bom. Mas Deus nos capacita a compreender essas coisas também. Você encontra nova vida em Cristo. Se você nunca fez isso, deseja segui-lo hoje, você tem que orar a Ele, você tem que conversar com Ele. Mas eu não sei o que eu falo. Você pode falar assim com essas palavras que eu vou ler agora. Senhor,
Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu estou perdido sem você. Eu creio que você pode me fazer de novo, fazer novo. Eu acredito que Jesus morreu para pagar pelos meus pecados. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Eu creio que é possível ter uma vida através dEle. Nasça em mim hoje, Jesus. Meu Salvador, seja o meu Salvador. Pegue a minha vida, faça ela de novo, refaça ela como o Senhor pode. Abra os meus olhos para a Tua glória. Mude meu coração. Mude a disposição do meu coração. Faze-me novo. Se essa expressão, se o desejo do seu coração é dizer isso a Cristo, seja bem-vindo à família de Deus. Você falando de coração, você orando de coração a Ele, você fará parte da grande e gloriosa herança da fé. E você sempre poderá ler sobre alguns dos seus antepassados no livro dos Atos dos Apóstolos e na Bíblia toda. Confie no Senhor, entregue teu caminho, sua vida a Ele, confie nele. Que Deus nos abençoe e a glória seja dada somente a Ele.